Eu já falei para vocês algumas vezes que eu considero esse um dos upgrades mais importantes que você pode fazer no seu PC, um SSD. Mas muita gente tem receio de fazer a instalação do seu SSD e fica pensando, mas aí eu vou ter que gastar com técnico também, e eu não quero perder meus arquivos que estão no meu HD, eu não quero ter que instalar o Windows de novo, ou senão eu tenho medo de danificar, de perder a garantia do produto ou mesmo do meu PC. E eu tô aqui para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, é por isso que hoje a gente vai fazer a instalação de um SSD no nosso primeiro PC Gamer. E se você resolveu agora que precisa fazer esse upgrade ou quer fazer esse upgrade, vou mostrar para vocês como fazer a instalação no seu PC. Se você tiver em dúvida como fazer em notebooks, eu tenho aqui também um tutorial, uma espécie de tutorial, onde eu fiz a instalação em um notebook. Não é exatamente padrão abrir o notebook, mas te dá uma boa noção de como fazer a instalação. Aqui no caso do nosso case, eu estou utilizando aqui o nosso primeiro PC Gamer, que já passou por várias transformações aqui, e hoje já não é exatamente o primeiro PC Gamer. Hoje a gente já fez um upgrade, inclusive, na placa de vídeo, já instalamos uma placa de vídeo e hoje nós vamos instalar um SSD. Por SSD eu escolhi um Kingston A400, que é um SSD bem custo-benefício, bem popular aí. Eu escolhi o tamanho de 240 GB de armazenamento, que eu acho bem suficiente. Aqui nesse PC especificamente eu já tenho 1 TB de HD, o que é suficiente para eu fazer o armazenamento dos meus games, dos meus arquivos. E o SSD vai ser para a gente instalar o sistema operacional e para a gente fazer também a instalação de alguns games que exigem um pouco mais de velocidade de acesso, velocidade de leitura. Mas vamos começar primeiro pela parte da instalação. Então, vou fechar isso aqui de lado e vamos começar aqui na instalação. Claro que muda de um case para o outro, mas é bem simples, você vai realmente precisar abrir o seu case. E não, você normalmente não perde a garantia só por abrir o seu case. Então, você abre, se for de vidro, obviamente você não vai fazer isso, né, com tão pouco cuidado. Esse não é exatamente o melhor exemplo, né, afinal tem alguns PCs que tem aquela baia lateral onde ficam os HDs, alguns é posicionado aqui embaixo, enfim, existem diversas formas de colocar. E nesse caso especificamente o HD não está aqui na frente, o HD está atrás. Como eu disse para vocês, vai mudar de caso a caso, dependendo do seu case ou de case a case, Foi ruim, né? Mas você também vai precisar provavelmente abrir as duas laterais do seu PC para ter acesso aos cabos. Afinal, se o PC já está montado, é bem provável que o cabo necessário para fazer a instalação não esteja acessível. Então aqui a gente tem um HD já instalado, então a gente tem os cabos SATA, o de energia e o de dados, né? Não, sem interpretações quinta série. Aqui é o cabo que a gente vai necessitar para fazer a instalação de energia. E aí depende da sua fonte, né? Tem fontes que são modulares, aquelas que vêm os cabos separados, que você vai precisar provavelmente, se não tiver a extensão necessária, porque você vê que o cabo ele tem às vezes vários conectores na mesma linha, né? Não tem problema, você pode ligar na mesma linha, até porque o SSD consome pouquíssima energia. Aliás, tem gente que fica pirando com esse negócio. Nossa, e agora? Vai aumentar o consumo? Cara, é ridiculamente baixo ao ponto de eu nem precisar falar para você quanto que é qualquer SSD SATA. Aqui no nosso caso não é uma fonte modular, vocês podem ver que tem bastante cabo aqui. Ao mesmo tempo, eu não tenho lugar específico para instalar o SSD. Na real, eu tenho um lugar aqui que eu posso instalar o SSD, que é o que eu vou fazer. Você pode instalar o SSD aonde você quiser, não tem muita restrição, porque o SSD é uma coisa bem tranquila de se instalar. Inclusive, você pode colar com dupla face aqui, ou passar uma fita, não tem muita dificuldade. Põe em qualquer lugar. Vocês podem ver, quando você estiver com ele na mão, ele é bem leve e ele é bem frágil. Evite derrubar mesmo assim, mas se você derrubar ele é bem protegido. A única parte menos protegida é essa aqui que pode quebrar numa queda, tá? Inclusive se você colocar numa posição que o cabo possa forçar ele, ele pode sim quebrar. Mas é bem raro isso acontecer. E você vai conectar. Ele tem duas conexões aqui, o que é bem fácil, acho que vocês não vão conseguir ver aí. Mas enfim, é bem fácil de você conectar. Uma é para energia, a outra é para dados. Como que eu vou saber? Só encaixa. Os cabos não são iguais, só encaixa no lugar certo. Eu vou colocar do lado errado, não encaixa. A tremedeira que eu tenho aqui é difícil, né? Pronto, conectou. E aí você vai precisar do cabo de dados. Que não tá aqui o cabo de dados, mas e agora? Procura na caixa da sua placa-mãe, vai ter este cabinho aqui, que é o cabo de dados, tá? Que você pode utilizar. Mas qual que eu uso? O que é tortinho aqui, o que tem... tanto faz. E esse também é bem fácil de conectar. Da mesma forma, ele tem esse relevozinho aqui, você só vai conseguir encaixar do lado certo. Vou tentar de ponta cabeça. Eu vou literalmente tentar de ponta cabeça.
Não dá, não tem como errar, entendeu? É muito fácil, né? E, nossa, mas e a estática? Não tem perigo, galera, fica tranquilo. Lógico, você não vai ficar sambando no carpete encostando no teu PC. E é isso, a gente já tem o SSD aqui praticamente instalado. Agora você só precisa conectar essa parte aqui na sua placa-mãe. E agora? Normalmente os cases eles têm essas aberturas, né, por onde você passa os cabos, alguns têm umas borrachinhas, mas sempre tem as aberturas que você passa de trás para frente, né? Mesmo que você vá instalar ele na baiazinha que tem, você vai colocar, ele vai ficar assim, né? A parte com os conectores para trás, você encaixa na baia, e aí você passa o cabo por trás, tá? E encaixa aqui no SSD. O nosso vai ficar aqui estrategicamente posicionado. Pois bem, eu já passei aqui o cabo, como vocês podem ver, eu empurrei ele pela passagem ali, o cabo já está aqui na frente. Vai ser um pouco difícil a logística, então eu vou tentar mostrar para vocês como que encaixa ali. Bom, então aqui vocês estão vendo, tem a conexão SATA, né? 0, 1, 2, 3, 4. Aqui também tem umas conexões SATA, tá? Que elas são viradas para cá. Para mim vai ficar mais fácil conectar aqui. Nossa, mas em qual porta eu coloco? Normalmente você coloca tipo 0 e 1 o disco principal, ou seja, o HD você deixa no 0, o SSD no 1, mas não faz diferença porque depois eu vou mostrar para vocês como vocês mudam. Eu vou encaixar aqui da mesma forma. Tem a travinha aqui, tá vendo? Não tem como encaixar errado, galera. Tipo, não tem como. Você vai encaixar sempre do lado certo. E eu vou colocar numa porta qualquer para mostrar que não tem problema. Se você por algum motivo precisar tirar, aperta aqui a presilha por cima, né? Ele tem essa travinha. Aperta e puxa junto, tá? Não tenta puxar de uma vez, que isso aqui é uma trava. E aí você puxando, ele sai, tá vendo? Aperta ele aqui. Para encaixar, pode encaixar sem apertar, que ele vai travar naturalmente. Feito isso, você pode ligar o seu PC e aí a gente vai ver como que fica essa história agora que a gente tem 2 discos no nosso PC. Bom, e aqui o PC iniciou de primeira, não teve nenhum tipo de problema, nenhuma diferença do que a gente tinha de instalação. E aí tem gente que vai falar, mas por que você não trocou a porta, colocou na primeira porta, deixa o SSD na primeira porta e tal? Não faz diferença desde que você mude a ordem na BIOS, coisa que eu não fiz. Então já estava como disco primário o HD. Então se você ainda tem o sistema operacional instalado no seu HD, se você não quer formatar, porque tenha em mente que se você está colocando um disco novo no seu sistema, você quer que o Windows esteja lá, inclusive eu recomendo que você formate, instale novamente o sistema, você não precisa formatar o seu HD, tá? Você vai lá, instala o Windows no seu SSD, como a gente já tem o tutorial aqui para fazer isso, e o HD vai ser enxergado como uma partição, ou seja, vai ser um disco à parte. Você fala, nossa, mas eu vou ficar com 2 Windows? Sim, você vai ficar com 2 Windows. Depois eu vou mostrar para vocês como escolher qual é o disco primário na BIOS. Mas basicamente o que você vai ter que fazer é isso, você instala no SSD, o SSD vai ser o disco primário, o Windows vai carregar a partir dele, o Windows que está no HD, no caso, no outro disco, vai permanecer lá. Por que eu falo para você fazer isso? Para você manter os seus arquivos de games, então você pode utilizar e acessá-los. É claro que vai ter um espaço no HD que vai estar continuando sendo ocupado pelo seu sistema operacional. No meu caso eu tenho uma partição do meu HD, ou seja, meu disco é um disco só, mas ele está dividido como se fossem 2. Então eu tenho 1 tera, né? A gente tem uma parte dividida para os games, que eu coloquei que é o outro disco, e a gente tem uma parte só para o sistema operacional com 247 GB exatamente, tá? O que eu fiz foi exatamente isso, sistema operacional numa parte e os games e outros arquivos em outra. Mas cadê o meu SSD? Não está aqui. O que você vai fazer é procurar no Disk Manager ou no gerenciador de discos, que você pode clicar no Windows e simplesmente digitar aqui Disk, se tiver em inglês, Disk Manager. Aqui vai aparecer, ó. Criar e formatar partições do seu disco, né? Então é uma ferramenta que tem do próprio Windows para você poder conseguir identificar os discos que estão instalados no seu PC. E a gente tem aqui, ó, ele já está falando, ó, você precisa inicializar um disco lógico, né? Então a gente já tem um disco aqui que ele apareceu, né, que é o nosso SSD. Então ele te dá 2 opções, MBR ou GPT. Eu prefiro colocar no MBR, tá? A GPT é uma versão mais moderna, né? As versões anteriores não encontro, eu prefiro em MBR mesmo. Ele reconheceu o disco aqui, né? No caso, nosso disco 0, 223.57 GB que não estão reconhecidos. O que a gente vai fazer? Está como não alocado. Você clica com o direito do mouse, você coloca novo volume simples, avançar, a quantidade completa, você pode inclusive fazer 2 partições aqui, caso você queira. Você vai colocar qual a letra vai ser, né? A gente vai colocar como E mesmo, C, D, E, sem problema nenhum. E você pode colocar montar
na pasta, mas a gente vai simplesmente colocar isso aí, adiantar, NTFS, mantém tudo padrão, default, você pode colocar o nome, eu vou colocar aqui SSD, Kingston, aí que eu instalo em outro SSD aqui. Então a gente coloca uma formatação rápida, tal, beleza. Quer colocar formatação mais rápida, mais lenta, coloca sem problema nenhum. Então tá aqui a nova partição primária, né? Então ele está reconhecido aqui já. E a gente dá um F5 ou atualizar aqui, ele aparece. E a gente já tem o nosso SSD reconhecido no sistema, tá? Por que eu faço isso? Porque você pode passar arquivos para cá ou você pode migrar o seu Windows, copiar o seu Windows para cá. E aí entra uma questão um pouco delicada. Porque para você fazer a cópia, na verdade, você precisa de um programa específico. Existem alguns programas para você fazer uma cópia do seu Windows, do seu disco, né, do seu sistema operacional. E a melhor forma é você colocar num pendrive bootável. E aí entra na parte que muita gente não tem o conhecimento necessário, não tem a vontade necessária para querer fazer isso. Fala assim, não, simplesmente não quero. Se você quiser fazer isso, não é um procedimento exatamente difícil, tá? Você vai precisar de um pendrive, aí você vai baixar o programa que você quer utilizar. Eu não estou recebendo nada de nenhum deles aqui para falar. Eu utilizei o Macrium Reflect, que é de graça, e é bem simples, na verdade. Você baixa o programa e ele tem uma ferramenta para você criar um pendrive bootável. Ele tem aqui essa ferramenta para você criar um disco bootável, tá? E aí ele vai escolher, aqui vai ter a opção, vai ter o disco removível, que eu não coloquei. Ele vai ter a opção aqui do pendrive, você escolhe o pendrive, né? E manda ele criar, construir. Ele vai criar aqui um pendrive bootável. Ele vai fazer todo o programa automático, você não precisa fazer nada, mas existe uma pegadinha. O nosso SSD é de 240 GB e se você tiver um sistema operacional, um HD que seja maior que isso, você não vai conseguir fazer a migração. Por quê? Porque os arquivos que você quer migrar, ou seja, da matriz, né, do seu HD para o seu SD são maiores, então é básico, né? Não dá para você colocar uma coisa maior dentro de uma menor. O que você pode fazer é o seguinte, se de repente o seu sistema operacional e os seus arquivos mais importantes cabem dentro dos 240 GB, você pode apagar os games e as outras coisas ou fazer um backup para outro disco, para um HD externo de repente, e aí você vai lá no Windows e diminui essa partição. Existe uma opção lá no gerenciador de discos que você vai lá e diminui, que foi o que eu fiz aqui. Eu tinha uma pequena diferença de tamanho e eu mandei ele encolher o disco, né? Então ele tira aquela parte que está sobrando do disco, transforma numa partição desativada e o seu disco fica menor. Com isso, quando você criar o seu disco de mídia para fazer essa transferência, você vai conseguir copiar o disco, mesmo que ele seja menor. Então ele vai criar uma outra cópia exata. E aí o que você faz depois no seu SD, vamos supor que não deu 240, não deu 224 GB, que é o que ele tem aqui utilizável, deu menos. Não tem problema. Né, ele vai manter todas as partições do Windows de segurança, né, de boot, as partições que ele tem para recovery, e a parte do Windows de fato com os arquivos ele vai fazer de um tamanho menor. Depois que você formatar o SSD é possível você ampliar esse tamanho. Então é só um malabarismo para você não ter que formatar o PC e funciona. Então depois que você criar a sua mídia, o seu pendrive, você vai ter que entrar na BIOS e lá, né, depois que você ficar apertando delete que nem um retardado para entrar, você vai escolher. Isso muda muito de uma BIOS para outra, né? E aqui eu estou numa placa-mãe Gigabyte. A forma mais fácil é você ir aqui no Easy Mode, no modo fácil, e aí você vem aqui na sequência de boot e vai escolher aqui quais discos. Tá vendo aqui que tem esse SanDisk UEFI aqui? Você vai colocar ele como primeiro disco, né? E aí você vai lá e simplesmente salva. Depois que você tiver feito isso, você criou uma mídia com sucesso. Você conseguiu copiar os arquivos lá e agora você tem dois discos idênticos. Você tem o seu SSD e você tem o seu HD. Lembrando que neste caso eu tenho os discos particionados, ou seja, é só um HD, mas virtualmente eles são dois. Um pequeno com sistema operacional e os arquivos aqui, alguns games, os arquivos documentos, fotos, algumas coisas que estão aqui, downloads. E nesse outro disco eu tenho todos os meus games. Então, especificamente nesse caso, o sistema operacional vai enxergar três discos. O meu SSD, o meu disco do Windows no HD e o outro disco dentro do HD. Mas fisicamente são só dois.
Então vamos supor que você já fez isso, de qualquer forma ele vai continuar fazendo boot pelo seu HD, porque lembra que o seu HD é o disco primário. Com essa opção, no mesmo procedimento, você vai escolher aqui, eu não quero mais, vamos voltar para cá, eu não quero mais que o meu HD, esse daqui, ó, o Windows, o WDC, o Western Digital, seja o meu disco primário. Eu vou querer que o meu Kingston SA400 seja o primário, porque ele já está com o sistema operacional, que é uma cópia perfeita do outro sistema, e eu quero que ele boot primeiro. Caso ele não consiga bootar, em segundo plano ou em segundo lugar, vem aqui o meu Western Digital. E se tudo der errado, ele vai cair aqui no nosso pendrive bootável, beleza? Então você vai dar um ESC, dar um back aqui, você vai salvar e sair. Lembra que o procedimento pode mudar de uma BIOS para outra, de Asus, de ASRock, Biostar, enfim, dependendo da sua fabricante pode mudar como está colocado. Mas essencialmente você precisa colocar o disco, né, o SSD como disco primário. Então aqui com isso nós ganhamos uma cópia perfeita do nosso sistema operacional. E vocês vão notar, falar, nossa, mas como que eu vou saber que deu certo? Bom, primeiro porque vai dar o boot se você escolher. Segundo que você consegue ver qual é o disco que você está utilizando. No caso, tá aqui, ó, disco local C, nós temos o outro disco, lembra o outro disco, que é o D, nós temos o disco local E e nós temos aqui o F, que é o pendrive. Ignore o pendrive, são esses três discos que eu falei para vocês. Aqui é o SSD e esses dois discos são o HD de 1 TB. Eu diminuí o tamanho da partição, então o Windows está enxergando só isso. Se a gente vier aqui nas propriedades, a gente vai descobrir que esse aqui realmente é o Kingston SA400. E muita gente pergunta, nossa, mas tem problema? Eu copiei o sistema operacional de um HD para um SSD? Não tem problema. Com isso você consegue acessar normalmente, ter os seus arquivos funcionando e o sistema operacional vai trabalhar de forma... Ele não vai trabalhar mais lento, né, achando que ele está no HD. Uma prova disso é que você consegue abrir diversas janelas e a gente inicia aqui, você vê que ele não está pensando. Ele está pensando, mas ele está abrindo. E a gente vê aqui também performance, você consegue ver o disco, né? Nós estamos usando o disco local C, que é um Kingston SA400. E olha a utilização de disco como tá. Tá alta, mas não tá travada no 100%. E a gente acabou de iniciar, como vocês viram, no outro sistema operacional. E mesmo assim a gente tem tudo funcionando rapidinho. Esse tipo de fluidez que é o diferencial, a coisa que, na verdade, os números de desempenho não mostram. A experiência do usuário é uma coisa que a gente precisa trazer para vocês. E muda bastante, vocês estão vendo aqui a velocidade. Eu falei para vocês que depois você pode acabar com um espaço não utilizado, né? E eu vou mostrar para vocês o que exatamente é isso, né? São esses espaços não alocados. Como eu encolhi o disco, o Windows pega essa parte que sobra e cria uma parte não alocada. Isso é muito fácil, é só você vir aqui e estender o volume, né? Do mesmo jeito que a gente fez o encolhimento, você consegue estender o volume, tá? Então, estender o volume, você vai escolher lá qual é o disco que você quer, né? Que é o que está sobrando. Adicionado. E pronto, nós já estendemos o disco. Você pode fazer o mesmo aqui com o seu HD de volta. Então, de qualquer forma, o procedimento não é um bicho de 7 cabeças. Se você quiser instalar de novo o Windows, a gente tem um tutorial aqui no canal. Quiser configurar tudo do zero de novo, é só seguir novamente os vídeos que a gente tem por aqui no canal. E se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar ajudar e os próprios inscritos vão ajudar você na sua dúvida. Eu quero que você deixe também aqui nos comentários a sua experiência, se melhorou, se você ficou contente, se esse tutorial te ajudou, qual foi a escolha para instalação, se você copiou o disco, se você instalou do zero, deixa aqui nos comentários e compartilha a sua experiência. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!